Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Billig, advogada especializada em direito tributário, ou seja, doutora em direito tributário, fez parte do CARF até dezembro do ano passado, é professora e é um prazer tê-la conosco. Prazer é o meu de estar aqui com vocês, conversando sobre um pouquinho sobre os nossos desafios, né, no aspecto tributário. Já que a senhora falou em desafios, doutora, quais são os desafios que a senhora vê na reforma tributária tramitando no Congresso Nacional? Bom, o tema reforma tributária por si só já é um desafio de se trazer à lume, né? Grande. Não é? Durante muito tempo se fala de uma reforma tributária do consumo e da renda. Começamos com a reforma do consumo na intenção de, quem sabe, ter uma redução da carga tributária. Na minha opinião, isso não vai acontecer. Mas, enfim, hoje a gente tem os desafios da alta complexidade da nossa carga, não só no pagamento, como na forma através da qual esses pagamentos são feitos. São muitas obrigações acessórias. O ICMS é um tributo, parece, o ICMS é um só. Mas são 27 regulamentos diferentes, embora tenha um núcleo duro, que é igual, a gente tem muitas normas, substituição tributária, diferencial de alíquota, operação interestadual, benefícios fiscais. Isso faz com que as empresas que paguem o ICM fiquem doidas mesmo, que são muitas as obrigações acessórias que você deve cumprir. Sim. Né? O ICMS, você tem o ISS, que são 5.000 municípios, além de toda a tributação federal, e quando a gente acha que está indo num caminho, vem o Supremo Tribunal Federal e muda tudo. Então, hoje é desafiador a gente trabalhar. E a reforma, é claro que tem coisas que eu particularmente não concordo, mas teoricamente ela visa a simplificar todo esse processo. Só que tem uma consequência, como tudo na vida, né? E a consequência é o quê? Criar distorções, na minha opinião, e até mesmo aumento travestido na própria carga. Quais são, por exemplo, alguns desses problemas escondidos? Bom, aí, mais uma vez, a minha percepção da reforma, né? Sempre a sua análise. Estou colocando assim porque nem todos os colegas pensam dessa forma, mas enfim. Nós respeitamos, mas claro, não tenha dúvida. Ter a sua opinião. Que o direito é lindo até por causa disso, né? A multidisciplinariedade de opiniões. Então, primeiro, você quer o quê? Cindir, quer diminuir a quantidade de tributos. Sim. Então, você pega o ISS mais o ICM, junta e cria o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um tributo da competência da União Federal. Sim. Isso, para mim, por si só, já é inconstitucional. Porque eu tenho ali a Constituição que delimita o aspecto tributário entre Estado, União e município, entregando o serviço para o município, a indústria para a União e o comércio para os estados, para que cada um tenha a sua autonomia financeira e a autonomia de gestão do seu patrimônio. Quando você tira a maior receita do ente, como é que você tem autonomia? Entregando para um governo federal fazer a administração desse dinheiro. Por mais que você tenha os repassos, como é no Simples Nacional, sabemos que esses repassos não são constantes. Existem atrasos. E como é que a gente vai perder? Eu falo a gente assim, do ponto de vista, o Estado vai perder a sua maior arrecadação para colocar na mão de um órgão que talvez não esteja preparado para administrar o que não é dele? E como é que a gente vai ficar no final? Aí eu crio um órgão para administrar toda essa questão. Maravilha! Cada um dos estados vai ter um representante, mais complexidade. Eu quero tirar a complexidade, mas ao mesmo tempo eu estou criando outras complexidades. Municípios são 5.000, mas eu só tenho 20 e poucas vagas. Como é que fica com aqueles que não estão lá sendo representados? Então, na minha opinião, nesse ponto, já nasceu morta por ferir princípios fundamentais da Constituição da República. É a minha impressão. Claro. Vamos complicar um pouco mais. Vamos falar um pouquinho dos pequenos negócios, do MEI, da micro e da pequena empresa. Como é que a senhora vê o que está colocado em discussão no Congresso Nacional? Bom, as questões do Simples, o Simples ele nasce como uma forma de você democratizar a própria formalização. E na sequência o MEI ele surge para também possibilitar que pessoas que ainda não têm a estrutura de um início de empresa também possam contribuir, ter um INSS e, ao mesmo tempo, gerir-se dentro do estabelecimento. Então, e estar na legalidade. E está na legalidade, que eu acho que é o mais importante. Sim. Ele pode emitir uma nota, ele pode contratar com empresas, e ele pode estar inserido em nível de competitividade,
guardadas, obviamente, Claro. as devidas proporções. Então, o Simples, na minha opinião, é um bom sistema, tanto que a gente sabe que mais de 70% das empresas no país estão no Simples Nacional. Sim. Eu costumo dizer que o que sustenta o país, até que seja o lucro real e o lucro presumido, sim, mas se o Simples desaparece, como é que fica? Exatamente. Como é que vai ficar a realidade? Então é muito bonito no papel ficar criando realidades incomparáveis com outros sistemas que não são iguais aos nossos. Então eu não posso comparar banana com laranja quando a gente tem um sistema completamente diferente dos demais. Então se criou essa sistemática que só existe no Brasil, essa complexidade que só existe no Brasil, e eu precisava gerar uma forma do pequeno também inserir-se dentro desse mercado. Nasce o Simples Nacional, com o limite inicial de R$3.600.000. Nós fomos responsáveis, um dos responsáveis pela criação do Simples Nacional. Foi o AFIF para o comércio. Pronto. E nós pela indústria. Mas, E aí você tem... que aumentou a arrecadação do governo. E não tenha dúvida, que é a curva de Laffer, né, que já diz os economistas. Não adianta você querer ficar aumentando, que chega uma porra que você está aumentando mais ainda, cai a arrecadação. Sim. Então o negócio é criar tributos que eu possa pagar e que eu não tenha vontade de sonegar. Isso. E com isso ter uma curva ascendente em arrecadação, que o Simples possibilitou. Então Sim. você cria, você formaliza e você aumenta a carga justa. Sim. Agora, um limite hoje de 3.600.000, quando o ISS e o ICM, que são os grandes chamarizes para você estar no Simples Nacional, acaba sendo a tributação normal, já é praticamente um tchau, vai para o lucro presumido e tribute. É É verdade. a minha percepção, mais uma vez. E quando você pega um limite de 4.800.000, gente, dependendo do nicho, isso é fácil de você atingir. Então vamos aumentar esse valor. Vamos permitir que as pessoas se mantenham quites, pagando o que é justo dentro de uma realidade que é possível ser cumprida. Mais de 6 anos Mais de 6 anos. sem reajuste no teto. E a inflação está correndo. Sim. A Selic está indo e vindo. E aí, os mesmos 4.800.000 6 anos atrás não é o mesmo 4.800.000 de hoje. Claro que não. Claro E quando a gente pega as alíquotas até do lucro real ou do lucro presumido, quando a gente pega aquele limite dos R$20.000 mês ou 60 mil no trimestre, para ter a alíquota a mais, a adicional de 10%, é outra vergonha. E tem mais de 20, quase 2 décadas que isso não é atualizado. Como se fosse muito difícil pequenas empresas faturarem menos de 20 mil ou mais de 20 mil no mês. É verdade. Então, a alíquota não é 15%. Me desculpe, ela é 25%. Sim, E aí você acaba Sim. gerando todas essas distorções que às vezes não são faladas, né? É muito bonito no papel, mas como a gente coloca lá na conta, a gente percebe que nem tudo que reluz é ouro. Estamos caminhando para o que na sua avaliação? É aquilo. Mudanças, elas existem. Eu costumo dizer que quando as mudanças estão aqui, não adianta só bater. Claro A que gente não. precisa se adaptar. Claro. Tem coisas que provavelmente briga-se demais e talvez nem saiam do papel. Mas a gente precisa estar programado para uma eventual mudança. A reforma está aí, não tem o que fazer. Ela já foi promulgada, pode ser que a emenda amanhã ou depois seja declarada inconstitucional, a gente não sabe. Sim. Mas enquanto isso, ela está aí. Então, o que eu sugiro que as empresas façam? Se programem, se planejem. Porque isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Sim. E aquele que estiver mais preparado vai sair em vantagem daquele que está esperando as coisas acontecerem. Então, por mais que a gente não concorde como profissional, na hora do vamos ver, quando eu auxilio o meu cliente, não é o que eu penso, é o que é melhor para ele dentro do cenário que existe. É verdade. E o cenário, ele está aí. É o fato concreto. E o cenário está aí. Então, o que eu penso ali no vamos ver é irrelevante. O que eu tenho hoje? Como vai ficar? Isso. Então, vamos tentar nos programar para a gente se manter dentro do mercado. Isso. E se adaptar à realidade que nem eu nem a gente aqui vai mudar absolutamente nada. E se adaptar porque a gente está aqui. Talvez. Talvez. Eu nós também podemos ainda mudar tenho alguma coisa aí pronto. sim. Vamos trabalhar para mudar alguma coisa aí sim. Mas conta para a gente, dentro desse cenário, a senhora que tem uma experiência como conselheira no CARF, Pronto. nos conta como é que é esse julgamento, como é que são esses processos das grandes corporações. Das pequenas nós sabemos. Sim. Entra julgado, condena e está tudo certo. Conta Mas pra a gente das grandes também não vai ser muito diferente, não. Porque hoje o CARF é um órgão paritário, que eu costumo dizer que sempre entre o judicial e o administrativo,
se você puder escolher, escolha o administrativo. Que mal ou bem, você tem pessoas ali que estão de fato comprometidas com a dinâmica fiscal. O CARF ele compõe-se de membros da Fazenda Nacional e membros da coletividade, como eu me encontrava ali. Sim. Então você tem ali metade do colegiado da coletividade e a outra metade do governo. Então você tem a chance de discutir. Sim. Ainda que o voto de desempate tenha voltado a favor do fisco, com algumas melhoras para o contribuinte, você tem ali uma decisão teoricamente técnica. Sim. De 8, hoje 6 pessoas que estão ali analisando na Câmara Superior e a todo o colegiado, que está ali debruçado sobre o conteúdo técnico de qualidade. Ainda que no Poder Judiciário você queira confrontar uma decisão que não lhe foi favorável, você tem os votos de declaração de voto daqueles conselheiros que não concordam com aquela decisão, como muitas vezes eu declarei. Isso auxilia o magistrado, que às vezes não tem todo o domínio, não porque ele não queira, porque ele não consegue ter o domínio amplo de todas as matérias que são colocadas a ele, de decidir. Sim. Então, o que eu percebo? O CARF é um excelente órgão e ainda tem chance de, muitos falam que vão acabar, o que eu também não acredito, que traz realmente à coletividade excelentes decisões, entregando aquilo que, de fato, com a boa técnica legislativa dos colegas que ainda estão lá, dos fazendários que também estão lá, não necessariamente olhando para o bolso do fisco ou do contribuinte, mas para a aplicação legal da legislação. Você diria que o tratamento é isonômico? Até é isonômico, sim. O que acontece? Que bom ouvir que é. Não, e é verdade. Eu estou dando mais uma vez, na minha turma onde eu participei, claro, tanto os fazendários quanto dos contribuintes, nem sempre a gente, obviamente, concorda com as teses, claro, né? Mas sempre trabalhando ali pelo melhor, pela interpretação melhor. Não necessariamente, quantas vezes eu vi conselheiros do fisco renderem-se a uma interpretação que algum dos conselheiros trouxe ali, não realmente faz sentido. Então, o compromisso ali não é só com... É claro que tem a questão do bolso do fisco, a bolsa do contribuinte, não vamos ser utópicos dizendo que isso não acontece, porque acontece. Mas também tem um compromisso com a realidade. Nem toda lei que é publicada ela é legal, ela é constitucional, ela é justa. Aliás, entre justiça e lei, tem um oceano ali gigante entre uma coisa e outra. Então, eu percebi da experiência em que eu estive lá, dos anos em que eu estive, e eu lembro com carinho, porque realmente os debates eram extremamente enriquecedores, tanto para a Fazenda quanto para o fisco ganharem ali os seus processos. Doutora Renata Bini, nós queremos agradecer muito a sua participação, essa experiência do CARF e ouvir que o tratamento do pequeno e do grande é igual no CARF e que são condições e análises técnicas. Que alívio, que bom para a sociedade e parabéns a todos que lá passaram e que lá estão. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Simp, 35 anos ao seu lado. O Simp cresceu e hoje estamos presentes nos 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Venha você também fazer parte dessa história. Simp, 35 anos ao seu lado.